Introdução aos ensinamentos sexuais das tigresas brancas. Tigresa branca é o nome que se dá a uma mulher que disciplinadamente praticou os exercícios sexuais e espirituais com o objetivo de restaurar sua beleza e juventude para realizar plenamente seu potencial de feminilidade e a condição de imortal. Os ensinamentos sexuais das tigresas brancas foram criados por mulheres taoístas na China antiga. Este livro proporciona um panorama geral dos métodos fundamentais e transformadores do sexo e da filosofia da tigresa branca. E revela o que a mulher aprenderia em seus 3 primeiros anos de prática. Os Ensinamentos Sexuais da Tigresa Branca é um livro que esclarece o contexto histórico e os avanços taoístas dos métodos da Tigresa Branca, com algumas correlações da medicina ocidental moderna, visando fundamentar suas convicções e seus exercícios. O livro está organizado de um ponto de vista moderno para permitir melhor avaliação e uma boa compreensão do valor e dos méritos dessa filosofia. Assim, ele pode ser considerado ao mesmo tempo um livro de filosofia, uma revisão medicinal do sexo e da saúde e também um moderno exame das práticas sexuais da tigresa branca. A expressão tigresa branca é aplicada a pequenas sociedades secretas de uma elite de instrutoras. O instrutor do sexo masculino é chamado de tigre branco, que herdaram ensinamentos muito antigos e raros, criados e estabelecidos há muito tempo na China. Os ensinamentos da tigresa branca continuam existindo em nosso tempo, com adeptos por toda a Ásia, Europa e agora nas Américas. As sociedades da tigresa branca não são grandes e não dispõem de nenhuma outra estrutura a não ser esses ensinamentos e esses métodos. Uma tigresa branca poderá surgir e atuar qualquer que seja sua maneira de viver. Ela não é restrita por seu ambiente social ou por sua fé religiosa. No passado, as tigresas normalmente viviam como consortes, concubinas ou monjas taoístas. Embora as tigresas seguissem determinadas orientações em seus métodos para obter a essência masculina, ou melhor, a energia sexual, estava inteiramente por conta da vontade de cada adepta mantê-las. A única estrutura real de uma tigresa era oferecida por sua instrutora ou instrutor. Também era raríssimo uma tigresa ter amizades com outra tigresa, pois suas práticas e suas verdadeiras identidades eram mantidas em segredo e elas jamais se revelavam a ninguém fora de sua elite. Normalmente, as tigresas evitavam o contato com outras tigresas, a não ser umas poucas alunas que se conheciam porque compartilhavam a mesma instrutora ou instrutor. Nenhuma delas conhecia as alunas anteriores da instrutora, nem conheceriam quaisquer das alunas que as seguiriam. A sociedade da tigresa branca era tão secreta que no máximo uma adepta poderia conhecer apenas poucas das outras adeptas de sua própria linhagem. E jamais saberia quantas outras linhagens existiriam, se existissem, ou onde poderiam estar exercendo suas habilidades. Uma boa instrutora conheceria apenas sua própria instrutora e suas próprias alunas. Embora se possa identificar uma tigresa branca por determinadas características físicas, somente uma tigresa branca muito experiente poderia conhecer todas essas características e reconhecer uma outra verdadeira tigresa branca. A informação contida neste livro vem de uma linhagem de tigresa branca que data de 1784. Embora se possa traçar essa linhagem até essa data, é evidente que ela surgiu de outras linhagens sob um nome diferente, ou talvez até sem nome, de tempos mais antigos. O nome tigresa branca foi tomado de uma expressão chinesa que designa uma mulher com a vagina sem pelos. Em geral, essa linhagem historicamente recebia o nome da instrutora e do local em que esta residia. Neste caso, o manual de 1748, em que este livro se baseia, trazia na página
de título a inscrição Tigresas de Xinhua de Nanquim. Em cada instrutora e linhagem sucessora, o nome era alterado. Por razões de clareza, Madame Lin e eu resolvemos agrupar esses ensinamentos sob um nome comum e pensamos que Tigresa Branca seria o mais apropriado, pois todas as linhagens do passado consideravam o significado secreto de seu nome, o ideal simbólico de suas adeptas. Este livro foi um livro escrito por Hsai Lai, ou Hsai Li, a pronúncia eu não sei exatamente, em concordância com Madame Lin, que trouxe as práticas do clã dela de Tigresa Branca para o mundo, né? Através dessas pesquisas e trabalho, né, filosófico que o Hsai Lai escreveu sobre essa linhagem, tá? Então, aqui eu vou falar algumas definições sobre cortesã, consorte, concubina, para você poder ir se familiarizando toda vez que esses termos forem utilizados dentro do livro. Então, eu vou trazer uma definição das expressões utilizadas neste livro, né? Então, cortesã. Antecessoras das geishas do Japão, as cortesãs eram profissionais que entretinham os homens. Sua posição na sociedade chinesa era muito respeitada e reverenciada. As cortesãs eram muito experientes nas artes do amor e também conheciam música, poesia, arte, negócio e a ética social. Muitas vezes as cortesãs serviam como confidentes e conselheiras dos negócios. Ter a ajuda e a lealdade de uma cortesã era considerado uma grande honra e sinal da fartura e influência de um homem. Consorte. Mulheres que não podiam reivindicar a posição de esposa e viviam mais ou menos segundo a moderna concepção de amante. Eram chamadas de consortes, em geral. Residiam em locais separados da família do homem, proporcionando a ele uma trégua para todos os problemas dos negócios e da manutenção da família. Normalmente, as consortes eram adquiridas por sua beleza e encanto. De modo geral, tinham uma vida bastante opulenta e tranquila. Concubina, expressão que significa esposa secundária. Na China antiga, os homens podiam ter tantas esposas secundárias quantas pudessem sustentar. Normalmente, as concubinas viviam dentro da residência da família, tinham seus deveres domésticos e basicamente serviam para dar um filho do sexo masculino para a posteridade do marido. Dependendo da sua riqueza, o homem podia ter inúmeras concubinas. A maioria delas jamais o servia de maneira sexual. Muitas vezes a concubina era tomada devido a algum arranjo entre duas famílias, em geral, para ser instruída, para que mais tarde ajudasse a própria família. Algumas eram poderosas. Homens ricos tinham tantas concubinas que jamais encontravam todas, porque elas estavam espalhadas por diferentes regiões, frequentando escolas ou dirigindo negócios. De modo geral, havia 3 razões para o homem tomar uma concubina. 1. Assegurar o nascimento de filhos do sexo masculino em sua linhagem familiar. 2. Proporcionar apoio financeiro para uma família e filha de poucos recursos. E 3. Oferecer ajuda para o tai-tai, esposa. Número 1. Na administração da casa. E 4. Simplesmente para seu entretenimento e prazer sexual. Os ocidentais sempre confundiram cortesãs, consortes e concubinas e as geishas do Japão com prostitutas. É algo tão equivocado quanto dizer que na cultura ocidental a esposa é uma prostituta, porque seu marido ganha dinheiro e sustenta e tem relações sexuais com ela. Essas 3 classes de mulheres podiam ter relações sexuais e serem sustentadas por homens, mas, de modo algum, isto a transformava em prostituta. A expressão usada para prostituta na China é garota xing-xing, ou fazão selvagem, e só era aplicada para mulheres que ofereciam sexo apenas por dinheiro. Mulheres taoístas.
Na história da China, existiam mulheres taoístas que cultivavam o espírito na qualidade de monjas e se submetiam aos mesmos rigores do celibato e da meditação que seus pares de sexo masculino. Havia ainda outras mulheres taoístas que não residiam nos templos e eremitérios, mas exerciam suas práticas dentro da sociedade convencional. É dessas mulheres que derivam os ensinamentos da Tigresa Branca. As tigresas brancas exerciam os métodos sexuais espirituais para a restauração da sua juventude e para atingir a imortalidade. Com o tempo, as diversas técnicas dessas mulheres levaram à formação das sociedades de tigresa branca. Embora jamais se tenha estabelecido como escola organizada de ensino e aprendizado, as linhagens da tigresa branca eram passadas em segredo a certas mulheres e homens que rejeitavam as ideias do moralismo e do confucionismo, que na maior parte da história da China ditaram a estrutura e o comportamento moral das massas. Taoísmo e confucionismo são duas filosofias originárias na China. O taoísmo, em seu âmago, apresenta como filosofia o viver naturalmente no mundo, uma doutrina de não lutar e não interferir no mundo. Os taoístas foram os primeiros livres pensadores na sociedade chinesa. A filosofia taoísta baseia-se na obra do Imperador Amarelo, Huang Ti, autor a quem se atribui a clássica medicina interior do Imperador Amarelo, e Lao Tzu. A sua obra, o Tao Te Ching, nos textos de Xuanzhu e no Pao Puzu, esses textos e ensinamentos passaram por incontáveis interpretações e em toda a história da China, de modo que o taoísmo se dividiu em muitas seitas, escolas e costumes divergentes. As divisões também foram criadas porque, em essência, os textos clássicos do taoísmo podem ser interpretados e praticados como qualquer dessas três maneiras: alquimia espiritual, filosofia contemplativa e meio de regeneração sexual. As escolas mais tradicionais do taoísmo adotaram e adaptaram simultaneamente as três interpretações, sem descartar uma em favor da outra. A tigresa branca se dedica igualmente às três, passando primeiro pela regeneração sexual, depois pela alquimia espiritual e, por fim, pela filosofia contemplativa, misturando e desenvolvendo todas em um período de 9 anos. Por outro lado, os confucianos acreditam em uma sociedade ordeira e moral, em que a correção e o dever eram considerados as funções próprias da vida de um homem. A natureza era a natureza e o homem era o homem. Os confucianos não se incomodavam pensando que o homem tinha de trabalhar em acordo com a natureza. Eram fundamentalistas, conservadores morais e acreditavam que os homens eram superiores às mulheres. Os confucianos também acreditavam na imortalidade, mas apenas em termos de imortalidade biológica, ou seja, a posteridade da linhagem da família. Por isso, ter filhos de sexo masculino tinha tanta importância para os chineses. O taoísmo dá ênfase à imortalidade fisiológica, em que a criação de um embrião espiritual e o filho da pessoa tinha a maior importância. Não obstante, os taoístas viam homens e mulheres como parceiros iguais, na troca recíproca da criação, da harmonia suprema, assim como céu e terra e as forças yin e yang da natureza devem se equilibrar uma a outra para obter alguma forma de realização ou harmonia. Deve-se dizer que o taoísmo é semelhante à maneira como viviam os índios norte-americanos. E o confucionismo é ainda mais parecido com o que os índios americanos chamavam de governo do homem branco.
Essa analogia talvez deixe mais clara a divergência entre o taoísmo e o confucionismo na China antiga. Termo imortalidade. Há uma ampla divergência do significado do conceito de imortalidade nas muitas escolas do taoísmo. Algumas escolas acreditam na imortalidade física, em que o corpo pode ser preservado pelo tempo e a pessoa considerar necessário. Outro significado é que o espírito e a consciência permanecem intactos ou lúcidos durante a morte, e assim teriam capacidade para se dirigir aos paraísos dos imortais, ou reinos celestiais da existência, em vez de retornar ao reino terrestre. O significado mais prático é que a pessoa vive além de 100 anos de idade, em boa saúde, ou como dizem os chineses, mantém a juventude na velhice. Para a tigresa, a imortalidade contém a ideia de viver em excelente saúde, vivendo por mais tempo, com boa disposição e aparência física jovial, em lúcida consciência até a morte. Restauração da juventude. O objetivo da restauração da juventude é retomar a condição física dos anos da adolescência, não retornar ao apogeu dos 14 anos ou esperar que os seios diminuam de tamanho e assim por diante. Mas antes, adquirir a aparência e o funcionamento que a pele, os cabelos, a vagina, os seios, o tônus muscular, a audição e a visão possuíam na adolescência e no início da idade adulta da mulher. Algumas das sensações físicas e da energia dos anos da adolescência voltarão a ser experimentadas de modo muito parecido. A tigresa branca acreditava que uma mulher pode recuperar de 5 a 15 anos, dependendo da idade em que começar a praticar e do quanto o envelhecimento já a tenha a prejudicado. O velho ditado taoísta diz que ninguém pode lograr a morte e a velhice, mas com certeza é possível criar obstáculos para a morte e a vida pode ser prolongada. Definição de Qi: energia, fôlego, força vital. São interpretações que se pode dar ao Qi. Em suma, é a energia vital interior estimulada na acupuntura e a energia que os asiáticos acreditam animar todas as formas de vida. O calor do corpo humano é uma consequência do Qi, uma espécie de oxigênio inerente no corpo e no sangue que estimula a vitalidade e a capacidade de resistência. Os chineses acreditam que o corpo tem a possibilidade de viver por certo período sem alimento, sem respirar ou sem a circulação do sangue, mas sem o Qi, ele não pode existir sequer por um momento. Definição de Xing. Xing é a necessidade primordial que as pessoas têm de se reproduzir o comportamento que usamos para expressar o desejo sexual. As substâncias contidas nos fluidos sexuais, a força regeneradora, são o Jing ou energia sexual. O orgasmo é a expressão mais intensa de um indivíduo. Nenhuma outra experiência é tão completamente concentrada, nenhuma proporciona tanto prazer, tal sensação de liberação e relaxamento, nenhuma intensifica tanto todos os sentidos da pessoa. A energia sexual é a mais forte de todas as forças existentes nos seres humanos, que se expressa em nossa vida cotidiana, de incontáveis maneiras, do consumo de alimentos à atividade sexual. O orgasmo emite a energia sexual do organismo, não apenas em fluidos, mas também como importante força psicológica. A tigresa descobre como absorver e usar em toda a sua plenitude os fluidos e as energias de seu próprio orgasmo e do orgasmo do homem para beneficiar sua saúde e bem-estar. Como a energia sexual é a força e a influência mais forte na condição humana, a tigresa prefere fazer o uso dela para apressar sua obtenção da juventude e da imortalidade.
No Ocidente, ainda temos de compreender plenamente a conexão inerente que existe entre sexualidade e espiritualidade. Para o taoísta, o refinamento sexual e espiritual do Jing, energia sexual, funções físicas, do Qi, força vital, energia vital, respiração, e do Shen, espírito, consciência, os três tesouros, é o segredo com que desvendar não apenas a recuperação da nossa juventude, mas também da nossa imortalidade. Quando dirigida de modo negativo, a energia sexual pode causar inúmeras inquietações ou indisposições, de desordens alimentares a traumas psicológicos, não importa sua preferência, quer você o deseje ou se abstenha dele, o sexo ainda é uma corrente subterrânea na sua condição física e ao mesmo tempo no seu temperamento psicológico. Cada ser humano pode fazer uso do sexo da maneira positiva ou de maneira negativa. Definição de dragão de Jade. É um correspondente masculino que a tigresa poderá ter. Não era apenas um parceiro nas atividades sexuais, mas também seu benfeitor e seu protetor. Normalmente, eles permaneciam juntos por um período de 3 anos e depois decidiam separar-se ou não. Todo o seu relacionamento era estruturado num acordo de se ajudarem nos exercícios. Dragão verde. São os parceiros de sexo masculino seduzidos por uma tigresa com o único objetivo de adquirir energia vital e sêmen. Ao contrário de um dragão de Jade, os dragões verdes são indispensáveis e decisivos para que os exercícios da tigresa funcionem, pois mesmo que ela tivesse o dragão de Jade seria incapaz de fornecer a necessária energia sexual e o sêmen necessário para um período de 3 anos. Os encontros com os dragões verdes são casos sexuais muito disciplinados, muita preparação e muito destaque são dedicados para descobrir e encontrá-los. Então, aqui foram as definições, né? Que a gente vai ouvir bastante esses termos dentro do livro. E eu vou falar para você agora os passos para se tornar uma imortal, segundo o livro dos ensinamentos sexuais das tigresas brancas. Então, a gente está chegando aqui na página 27, tá? Para poder encerrar esse primeiro bloco de gravação. Então, vamos lá. Para se tornar uma imortal, o primeiro objetivo físico da tigresa é recriar em seu corpo as reações sexuais que surgiram na adolescência e que seriam úteis em sua recuperação física. Com isso, ela retarda o processo do envelhecimento. Depois, ela começará a desenvolver os exercícios e as experiências da absorção da energia sexual masculina, também conhecida como absorção do fôlego do dragão. A absorção é a capacidade de induzir física e mentalmente a energia do orgasmo masculino para dentro de si, com o que ela usará essa energia masculina, que é a energia Yang, tanto para fornecer como para aperfeiçoar sua própria energia feminina Yin. Assim é o seu exercício de absorver o fôlego do dragão, que leva à meta espiritual de atingir a iluminação da mente, a experiência de ver muitas luzinhas como se fossem pequenas lanternas oscilando delicadamente dentro da sua cabeça. A tigresa precisa sentir essa iluminação 9 diferentes vezes para produzir a energia suficiente para criar o seu feto espiritual da Virgem imortal. E em nome do progresso, ela tenta provocar essas 9 iluminações no período de 3 anos, assim como seu correlato, o homem taoísta. Ele precisa desse feto espiritual para passar pela metamorfose da mortalidade para a imortalidade. É melhor pensar nisso como uma gravidez espiritual.
em que dar à luz ao feto espiritual é como desprender seu corpo mortal em troca de um corpo imortal. Ou como a lagarta que solta seu casulo e surge como borboleta. Assim, ao examinar a prática da tigresa, à luz da analogia da borboleta, o período de restauração, que são os primeiros 3 anos da prática, é o mesmo que uma lagarta em desenvolvimento. O período da preservação, os segundos 3 anos, é o momento em que a lagarta se embrulha no casulo. E o período do refinamento, os últimos 3 anos, o surgimento da borboleta. Qigong significa literalmente trabalhar a respiração, mas Qi ou Qi também significa energia vital. E Kung também significa recursos competentes. Toda a ideia do Qigong é fortalecer a respiração e a energia vital do organismo o bastante para beneficiar a saúde física e mental da pessoa. A maioria dos livros taoístas de Qigong hoje populares contém algumas impressões equivocadas, basicamente evidentes naquilo a que de modo geral é conhecido como circuito celestial menor, que é o exercício de fazer o Qi subir pela espinha dorsal e descer pela frente do corpo. Segundo esses livros, o objetivo para o homem ou para a mulher é praticar as técnicas de visualização e respiração para obter a circulação do Qi por 2 meridianos, Zhenmu, ao longo da espinha, e Tumu pela frente do corpo. Vaso governador e vaso concepção aí para os estudiosos de taoísmo. Essa intenção é correta, mas não o processo ou a maneira como tem sido apresentada. Em primeiro lugar, estes livros dão a impressão de que uma pessoa pode chegar a essa circulação do Qi simplesmente através da visualização e da respiração. Nada poderia estar mais longe da verdade. Sentir a circulação do Qi uma única vez, em uma única ocasião, para não falar em ter a sensação dessa circulação em 9 diferentes momentos. Pode exigir toda uma vida de prática. E poucos taoístas podem conseguir isto. Esta é a razão pela qual os taoístas praticam Tai Chi Chuan, o Qigong e a alquimia interior, a meditação e assim por diante durante a vida inteira. Muitos autores tomaram os antigos diagramas e as antigas explicações taoístas e apresentaram a ideia de circulação como algo imediato, lugar comum e fácil de atingir, quando na verdade é o resultado ou efeito de muita prática. Em segundo lugar, e ainda mais importante para entender este processo de fazer o Qi circular 9 vezes, é importante para o aperfeiçoamento do homem, mas não para o progresso da mulher. Por outro lado, a iluminação é de suprema importância para ela. Um homem tem de sentir a circulação do Qi através dos meridianos antes que a experiência da iluminação seja desencadeada. Mas sentir a circulação ainda não é nenhuma garantia de que a iluminação virá a seguir. Por outro lado, a mulher pode sentir a iluminação sem ter de fazer o Qi circular, porque biológica e espiritualmente ela já está preparada para a gravidez. O homem não está preparado e por isso tem de abrir o seu tantin primeiro para conseguir fazer o Qi circular. Tantin significa o campo do elixir, fisicamente ao centro do ser humano, um ponto abaixo do abdômen, para onde a respiração deve ser dirigida e onde se concentrará para que o Qi se acumule e se desenvolva. A gente também chama esse ponto de palácio ovariano nas mulheres. Mais importante é onde ocorre a gravidez espiritual ou o embrião do espírito. Um homem só terá iluminação depois de abrir o seu tantin. A tigresa deverá fazer um grande esforço, ter 9 diferentes iluminações em 3 anos. Não é fácil. Poucas tigresas conseguem essa iluminação, assim como poucos homens taoístas algum dia conseguirão criar seu feto espiritual. No entanto, ambos adquirem uma excelente saúde e a restauração em seus esforços para atingir a iluminação e fazer o Qi circular. Portanto, ninguém deve pensar que a viagem é inútil ou a meta é inatingível.
Como não precisam fazer o ki circular para atingir a iluminação, de certa maneira, as mulheres têm uma tarefa mais fácil. Pode-se usar a analogia da gravidez. A mulher só precisa receber o esperma em um óvulo fértil para engravidar. Para ela, o verdadeiro trabalho é incubar esse óvulo durante 9 meses para parir uma criança. Da mesma forma, ela só precisa absorver o Yang Shen, a energia e essência sexual e espiritual do homem, para ter a iluminação, e deve sentir a iluminação em 9 vezes separadas para criar seu feto espiritual. Por outro lado, o homem tem de se reinventar, por assim dizer, para criar uma gravidez espiritual dentro de si. É por isso que ele precisa fazer o ki circular em 9 momentos diferentes, e é por isso que ele precisa injetar uma gota do refinado Yang Shen, a essência sexual refinada análoga a uma célula de esperma ligando-se ao óvulo fértil, em seu Tanchen, para criar um embrião ou feto espiritual. Contudo, os processos que devem acontecer para o homem criar uma gravidez espiritual não podem ser praticados como exercícios. A circulação do ki e a iluminação ocorrem mais como resultado de seus exercícios de inverter o Jing para o cérebro. Retenção do esperma, meditação e ritmo de respiração. Exatamente como ocorre com a mulher grávida. A partir do processo em que o esperma procura e chega ao óvulo, não apenas devido ao ato sexual físico. Portanto, as tigresas veem seu processo de criar um feto espiritual como a absorção da energia sexual masculina, de modo muito parecido ao modo como seu óvulo fértil absorve a célula do esperma para criar uma vida nova. Por outro lado, os homens precisam juntar os fluidos seminais e o esperma nos testículos, para depois ejacular o esperma, permitindo que a célula saia em sua viagem para encontrar o óvulo fértil. É análogo ao processo de enviar o ki em uma viagem para terminar em o seu Tanchen, para criar sua gravidez espiritual. Para o verdadeiro taoísta e para a tigresa, a gravidez física imita a gravidez espiritual. O sexo físico e o sexo espiritual são vistos por eles como macro e micro imagens espelhos de um do outro. Ambos compreendem não apenas que o sexo é sua força interior mais poderosa, mas que homens e mulheres têm um papel diferente na criação de fetos materiais e espirituais. O homem cria doando esperma, a mulher cria recebendo-o. Portanto, o homem deve criar, refinar sua gota de Yang Shen para se engravidar espiritualmente, e a mulher precisa receber, absorver o Yang Shen para se engravidar espiritualmente. O sexo físico exige a relação sexual quando o óvulo da mulher e o esperma do homem se juntam. O sexo espiritual implica em processos mentais em que a essência Yin reúne e se funde com a essência Yang. Para as mulheres, a essência Yang reúne e se funde com a essência Yin para os homens. À luz dessa informação, é interessante mostrar como os livros taoístas típicos não dão ênfase ao ponto de vista do homem, deixando implícito que o aperfeiçoamento é e sempre parte do domínio dos homens. Quando se olha da perspectiva da tigresa, as mulheres têm uma capacidade mais natural de atingir a imortalidade e as metas do aperfeiçoamento taoísta, porque são biologicamente mais adaptáveis e mais receptivas. Contudo, presumir que a mulher é superior ao aperfeiçoamento espiritual seria um equívoco, pois homens e mulheres devem usar as práticas e as táticas que mais lhe convenham. Este problema surgiu no desconhecimento sobre as diferenças. Por isso, algumas mulheres se empenham em métodos taoístas de aperfeiçoamento que são mais propícios para os homens e assim entram em desvantagem. Para realizar seus objetivos, a tigresa
periodicamente usa os dragões verdes, homens que são seduzidos unicamente por sua energia sexual. Ela estará com eles não mais do que 9 vezes em um dado período e, em geral, será observada, secreta ou abertamente pelo seu dragão de jade durante a sedução de dragões verdes. Muitas tigresas procuram dragões verdes, mas uma tigresa não precisa de um dragão de jade para atingir seus objetivos. Este parceiro é adquirido por 3 razões: apoio financeiro, proteção física e por ser um parceiro confiável para as técnicas transformadoras mais avançadas. Em essência, a tigresa começa seus exercícios em um nível físico para restaurar e preservar sua juventude. Uma vez obtidas as metas e os aspectos físicos, ela passa para o nível mais espiritual, o período transformador, em que a experiência da absorção é como uma ponte ligando esses 2 momentos. Como em qualquer exercício espiritual, os aspectos físicos devem ser dominados antes de dominar o espiritual. Exatamente a mesma premissa ensinada em todos os exercícios de meditação, artes marciais e do yoga. A tigresa branca é muito disciplinada no exercício das atividades sexuais e no tempo gasto nessas ações. Uma tigresa só se envolve em certos atos sexuais disciplinados. Ela adota um plano que não interfira muito em sua vida cotidiana normal. Embora o plano dos exercícios e o tempo gasto não sejam intensos, seus encontros sexuais o são. Como acontece com a maioria das ideologias e os exercícios dos chineses, o rigor e a disciplina estão na base dos exercícios da tigresa branca. Entretanto, apesar do rigor e da disciplina projetados nesses exercícios, as tigresas são muito apaixonadas e se entregam apaixonadas não somente em relação ao exercício, mas também em relação aos homens com quem entram em contato. Para a tigresa, a paixão é o meio pelo qual ela pode realizar seu objetivo final. Assim, quando estiver lendo este material, jamais esqueça que as tigresas procuram ser encarnações da paixão e da entrega. A filosofia da tigresa branca vai ao âmago e à origem da sexualidade e espiritualidade da mulher. O conteúdo apresenta certa dificuldade para dizer o mínimo, mas não há como escapar ao fato de que não importa qual seja a preferência sexual, da obsessão à completa abstinência, o sexo envelhece a pessoa. O sexo é como uma droga. O exagero degrada e destrói, mas utilizá-lo corretamente pode restaurar e preservar uma pessoa. A tigresa se concentra em usar o sexo corretamente como remédio. A tigresa vê o sexo exatamente como alguém veria a busca de uma profissão, o que significa separar algum tempo para o aprendizado dessa profissão. Seus exercícios não são simples, são exercícios de proezas sexuais, são exercícios visando o mais importante, que é se tornar uma tigresa para que possa verdadeiramente se conhecer e aplicar a energia e a confiança que acaba de descobrir para realizar qualquer tarefa que decida empreender. De modo geral, não temos nenhuma ideia do quanto o sexo pode ser poderoso e positivo, especialmente quando aprendemos a dominá-lo e dirigi-lo. Para a tigresa, o sexo é uma disciplina na superação do seu maior inimigo, seu próprio ego. Muitas pessoas talvez não concordem com os métodos da tigresa branca, mas ele ergue o véu escuro do conformismo e da moralidade sexual para encontrar a verdade e os recursos da energia sexual e assim descobrir o remédio para se tratar da condição mortal, o envelhecimento, a doença e a morte não natural. E assim nós encerramos essa primeira parte desse vídeo de hoje. No próximo vídeo nós entraremos no parte 1 dos ensinamentos da tigresa branca, página 27. Um beijo e até a próxima.